Olá, pessoal, aqui é o Richard falando Richard Santos falando diretamente aqui da cidade do Doral, aqui no sul da Flórida. Eu quero agradecer a vocês que estão nos vendo nas plataformas, seja YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, o nosso grato reconhecimento do precioso tempo de vocês de passar mais ou menos 1 hora aqui conosco. E enquanto nós estamos aguardando um pouco mais para o pessoal entrar, nós estamos aqui com o Marcelo Caixeta, que ele hoje é o palestrante que vai dividir um conteúdo super importante para todos os brasileiros, esteja você no Brasil, esteja você onde estiver nesse mundo afora, que hoje a internet possibilita isso, né? Que você vai escutar informações riquíssimas que vai fazer uma diferença na sua vida. E eu estou aqui olhando no computador, se você pudesse manifestar da onde você está falando, se é do Brasil. Eu estou aqui com a Roberta Matias. Roberta, você está onde? Você está no Brasil, está em algum país da Europa, ou está aqui nos Estados Unidos? Se pudesse manifestar, cada um falar de onde está escutando a gente. Isso aí só para nós nos posicionarmos. Tranquilo. Já estamos aqui com 27 pessoas. Excelente, excelente. Pessoal, vamos dar início. Nós planejamos o seguinte, só para vocês entenderem o modelo de negócios, tá? Dessa apresentação, como será. Eu vou me apresentar, dizer quem eu sou, depois eu vou vou apresentar o Marcelo Caixeta. Esse webinar ele vai ter 2 partes. Eu peço encarecidamente a vocês para segurarem as perguntas, porque senão perde-se o ritmo, e é um assunto muito relevante, e o Marcelo precisa dessa concentração para não desviar muito, mas todas as perguntas serão muito bem aceitas e recebidas. E caso a gente não consiga, no caso, a pessoa dele, não eu, né, responder algumas perguntas, por favor, deixa conosco. Todos os contatos do Marcelo já estão na descrição desse vídeo, telefone, e-mail, para as devidas perguntas e, consequentemente, respostas. Bem, eu estou aqui na Casa Eduardo, na cidade de Franca, São Paulo. Muito obrigado aí pela presença. Elizabeth Barreto, Hollandale, Flórida. Oi, Elizabeth. A Elizabeth aqui é minha vizinha aqui. Eu estou no Doral. Um prazer estar contigo aqui. Será o maior prazer, Elizabeth, receber você aqui no meu escritório. Será o maior prazer, tá? Estou aqui com o Alexandre Almeida, de Natal, Rio Grande do Norte. Grande Natal, maravilhosa cidade. Eu tenho muita curiosidade de conhecer essa cidade aí. Mais alguém para se manifestar? 35 espectadores, muito agradecido. Mais alguém antes que a gente entre no assunto? Bem, conforme vai aumentando aqui a listagem, Décio Magnani, o homem da hora, meu grande amigo Décio. Muito obrigado, Décio. Bom te ver por aqui, Décio. Está me devendo um sushi, hein? Vamos lá. Vamos lá. Décio também é um veterano, um grande amigo meu, um homem de Deus, tremendo. Tem andado comigo numa caminhada. Nós tivemos um trabalho muito bacana na Adonep, anos atrás, que é a Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. Meu grande abraço, obrigado pelo apoio, Décio. Vamos lá. Senhores, para quem não me conhece muito pelo YouTube, pelo meu canal, sabe que eu falo muito de política, porque eu gosto de política, porque eu sou da seguinte teoria, que o empresário tem que se envolver com a política, não necessariamente fazer política, mas entender, inclusive, para tomar decisões para a sua empresa. Então, eu falo. E eu tenho um canal no YouTube muito ativo. Eu tenho a honra de ter mais de 80 mil seguidores. Eu tenho 15 categorias com mais de 570 vídeos, e a categoria política e economia é uma categoria, mas eu tenho mais 14 categorias na parte comercial e empresarial com os Estados Unidos. Eu já moro aqui nos Estados Unidos desde 1991, eu sou carioca, sou consultor empresarial aqui nos Estados Unidos com especialidade em marketing e vendas por atacado, desenvolvimento de negócios também. Como eu já mencionei, sou youtuber, eu sou blogger, eu escrevo com muita frequência, inclusive para um portal jurídico, no meu entender, é o melhor portal jurídico aí no Brasil, que é o Migalhas, com muita frequência. Também escrevo uma revista aqui local que acabou de ser lançada, que está sendo um sucesso, chamada Insight. Voice Insight. Voice Insight está sendo um sucesso, tem grandes influencers brasileiros, que eu me sinto honrado de dividir essa página.
Também sou palestrante aqui nas duas línguas, já dei muitas palestras em português e inglês. Hoje o YouTube na parte de webinar, tá? E se você quiser saber mais sobre a minha pessoa, que tipo de serviço, trabalho que eu tenho aqui nos Estados Unidos, é só você no meu link, na descrição aqui desse vídeo, tem todos os links das minhas redes sociais e do website da Moriá International, que é a minha empresa desde o ano 2000, ou seja, 24 anos, espremido entre os dois países, Brasil e Estados Unidos, com todas as crises que existem no Brasil, aqui, guerra, desastre natural, furacão, tornado e por aí vai. Tá bom? Pessoal, sem muitas milongas, eu vou apresentar agora o homem Marcelo Cacheta, o nosso convidado ilustre. Ele é de Campinas, da região metropolitana de Campinas, como eu coloquei no convite, né, para quem recebeu via WhatsApp. Ele é um rising star, né, que está crescendo pelo belo trabalho que ele está fazendo na região, e eu tive o prazer, a honra e a oportunidade de recebê-lo aqui no meu escritório. Ele é tributarista, ele é contador, ele tem um escritório próprio desde 1999, ele é consultor empresarial, é conselheiro de várias empresas, ele é head de negócios da A10 Bank, que é uma fintech no ramo financeiro. Marcelo, muito obrigado pela tua presença, me sinto honrado por você ceder o teu precioso tempo, não só para enriquecer aqui o canal, mas também dividir a tua experiência, o teu conteúdo para nossa audiência, que é a minha audiência minha e também a sua. Muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo. Boa noite, Richard. Muito obrigado. Fico lisonjeado pelo convite em participar desse seleto canal no YouTube, como você mesmo comentou um pouco antes, com conteúdos de altíssimo nível, super relevante, que traz informações aí para os brasileiros que estão aqui no Brasil, para os brasileiros que estão aí nos Estados Unidos. Um trabalho, deixo aqui a público, né, meus parabéns para você de tanto conteúdo, tanto trabalho, que isso a gente sabe, quem está um pouquinho no digital sabe o quão difícil é fazer um conteúdo. É verdade. Explicar esse conhecimento para as pessoas, de certa forma, é uma dedicação enorme, porque tudo de uma forma, podemos dizer assim, gratuita, que a gente estuda, a gente vai buscar e leva essa informação para essas pessoas. Então, assim, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho. A quantidade de vídeos, não é por nada que você tem vários seguidores, porque o conteúdo é de extrema relevância, leva informações aí, é extremamente importante para todas as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui junto contigo nesse canal, fazer parte aí dessa sua história, né, e ter essa nossa live salvo aí no seu canal do YouTube, e trazer para o seu público e para alguns convidados meus que devem estar por aí também, um pouco de algumas novidades aí do tema, que é o tema da live, né, que é a nova lei do CPF. Um assunto bem interessante, porque ninguém fala muito nesse assunto, então é um tema bem interessante. E aí, de quebra, nós dividimos, como você disse, em 2 blocos. Aí, de quebra, nós vamos falar um pouco de saída definitiva do Brasil. Tem muita gente nessa condição. Exato. Antes de nós entrarmos, pessoal, nós dividimos aqui a apresentação em 2 pontos. Para quem chegou agora, eu tenho que dar aqui o meu welcome para o meu grande amigo Sérgio Silva, lá de Boynton Beach. Muito obrigado, Sérgio, pela tua presença. Tereza Giovânia, muito obrigado aí de São Paulo. Carlos Eduardo de novo. Sérgio Gonçalves, que está até brindando aqui a eleição do Trump. Rose de Souza, Cristina Barros, Sérgio Gonçalves de novo. Pessoal, não vou poder agradecer a todo mundo aqui, senão depois a gente tenta voltar para agradecer o pessoal, mas muito obrigado. Vamos lá. Nós aqui, para vocês se posicionarem, nós fizemos uma pesquisa junto ao nosso público, né? Foi dele e do meu, perguntas seriam relevantes. E tiveram várias perguntas, nós somos gratos a todos esses que enviaram perguntas para nós, juntou também a experiência do Marcelo Cacheta. Então, nós temos uma quantidade de perguntas aqui que acreditamos que nós vamos tomar mais ou menos uns 40 minutos para explicar. Eu não, ele, tá? Mas, enfim, eu peço encarecidamente a vocês que vocês segurem as perguntas para o final, tá? E vamos tentar responder a todas. Então, vamos começar.
Vamos lá, nesse momento nós estamos aqui com 50 pessoas nos assistindo, aqui pelo meu canal aqui do YouTube, pelo menos pelo meu aqui, não sei na tua plataforma. Vamos lá. Marcelo, o que mudou com a lei do CPF? O que você pode nos dizer? Muito bom. É uma lei que praticamente é nova, né? Ela foi escrita em janeiro do ano passado e ela já está em vigor, porque a lei ela entraria em vigor no ano seguinte, que é janeiro desse ano. Então, assim, para a gente começar a falar de CPF, o CPF, para quem todo mundo já sabe, todo mundo é obrigado a ter um CPF. A lei ela veio para reforçar, para consolidar ainda mais a questão do CPF dos brasileiros. E acho que é por isso que foi proposital essa live de falar de CPF, de falar de saída definitiva, que uma coisa está praticamente ligada à outra. Exato. Então, o CPF, o que acontece? Hoje, nós, aqui no Brasil, temos CPF, carteira de trabalho, RG, reservista, CRC, CRM, enfim, temos vários números de vários documentos. E com essa lei, o que aconteceu? A unificação de todos esses números. Então, a partir desse ano, praticamente, que é janeiro de 24, que fez um ano da promulgação da lei, todos os documentos passarão a ter o número de CPF como número de identificação. Então, já tem projetos no estado de São Paulo, por exemplo, né, atrelado à lei, obviamente, que o RG, o antigo RG, vai ter um número de identificação que será o CPF. E esse documento vai chamar Carteira de Identidade Nacional, que é o CIN, C-I-N. E ela vai passar, ela tem um novo layout, e ela vai passar a ter o RG, né, o antigo RG, vai ser o número do CPF. Então, vai ter uma reformulação aí desse número, né, que vai seguir totalmente o CPF. O que é bem interessante também nessa mudança, né, com essa lei, é que os documentos CRC, CRM, todos os documentos de atividade profissional também seguirão com o número do CPF. E esses órgãos, automaticamente, um pouco depois da urgência dos estados, né, para substituir o número de RG, o número da habilitação, etc., os conselhos vão também adequar os documentos para que sejam como número de registro, o número do CPF. Aí bom, eu acho que só com essa questão dessa alteração em termos, um número só para todos os documentos, isso vai facilitar muito, muito, porque o número do CPF vai ser um número do registro, entre aspas, um registro geral, que em qualquer órgão público, terá esse número. Então, vai ser muito mais prático, porque geralmente a pessoa não sabe o RG, não sabe outro documento, mas o CPF, obviamente, hoje, praticamente todo mundo sabe. E o que a Receita Federal vem trazendo aí no bojo dessa alteração, a gente sabe que hoje, com inteligência artificial, com cruzamento de informações, ainda existe muita fraude ao fisco. Então, pode existir pessoas que têm 2 CPFs. No passado, quem tirava o CPF há muito tempo atrás, eu tirei meu CPF no banco. E o banco te colocava uma etiquetinha de um número do CPF num documento. E se você tivesse 3, 4, 5 CPF, às vezes a pessoa esquecia e pegava outro número. Então, isso de um tempo para cá, né, dessa etiquetinha do CPF para cá, a Receita Federal veio entendendo que isso ocasionava diversos problemas. Como, por exemplo, recebimento de benefício de INSS com 1, 2, 3 CPFs diferentes. Receber benefícios em geral do governo com CPFs diferentes. Então, a Receita Federal utilizou aí uma inteligência de alguns anos para cá para minimizar, para mitigar essas fraudes com o CPF. E isso a gente está falando de coisa pequena, e existe coisa pequena até de coisa maior, com questão de fiscalização, enfim. Então, acho que com essa unificação do documento vai ficar muito mais seguro, mais fácil para o cidadão em geral, né, que vai ter um número só, e muito melhor para que o fisco tenha essa visão
macro de que o CPF do Richard é do Richard, o CPF do Marcelo é do Marcelo, não tem outro, e por aí ele completa aí o banco de dados, tendo uma agilidade nas informações. Porque olha que interessante. Tudo, eu acho que assim, toda tecnologia tem um propósito, né? Se a gente pensar bem, nós teremos aí um número de CPF, um número de CNH, que é o número do CPF. Se você tomou uma multa no seu CPF ou no seu CNH, rapidamente a Receita vai entender. Vamos imaginar para fiscalização. Você tem lá veículo que tem o CPF que vai estar atrelado na Receita Federal, que hoje a Receita Federal ela vive de cruzamento de informações. Então, o cruzamento de informações, ao meu ver, vai ser muito mais preciso, mais rápido, pensando que a gente tem um número só. Então, nossa vida vai se balizar em cima de um CPF. Então, tem cuidados que tem que ser tomado, e estrategicamente, é minha opinião, pensando assim, para a Receita Federal e para outros órgãos, vai ficar muito mais fácil de administrar isso. Então, a gente tem no Brasil, como a gente tem vários estados, o RG de Minas é um formato, o RG de São Paulo é outro formato. Agora vai acabar. Vai ser um formato só. Isso vai facilitar o cadastro. Porque, às vezes, se a gente está em São Paulo, por exemplo, vou dar um exemplo prático do meu dia a dia, a gente está no estado de São Paulo e vai fazer um contrato social com o RG de uma pessoa que era de Minas para São Paulo, nós temos que colocar lá uma identificação do RG mineiro, vamos dizer assim, em São Paulo. E se está errado alguma coisa ali, passa na junta comercial, tem um endereço errado, porque a junta de São Paulo não lê Minas, enfim. É um monte de informações que iam ser super simplificadas. E agora vai ser. O Marcelo está no estado de São Paulo, vai abrir uma empresa no Rio de Janeiro, o RG antigo vai ser suprimido e vai aparecer o CPF, que vai ser um documento só, muito mais fácil e mais prático. E pela própria lei, que ela diz claramente aqui em um dos parágrafos, que o número de inscrição no CPF é o único e definitivo. Então, assim, tudo vai ser moldado para que o CPF seja o documento de identificação único no Brasil. Bom, e muito importante também a gente pensar, fazer esse link com esses cruzamentos de informações. Que eu acho que, partindo do princípio do CPF validado, consolidado pela Receita Federal e com todos esses cuidados que os estados vão ter, isso vai também para passaporte e também para aumentar a fiscalização, que nós vamos falar no próximo tema aqui, que é sobre a saída definitiva do Brasil. Exato. E o que é interessante, depois que saiu essa lei, eu fui dar uma olhadinha na exposição de motivos, por que foi criado isso, e uma das questões falam que para aumentar essa velocidade, né, melhorar para o pessoal, para a população, acesso, ter mais facilidade no serviço, reduzir as fraudes, isso eu já falei, e ter a segurança no sistema de dados, que isso vai ao encontro automaticamente com o cruzamento de dados que eu falei também. E o que é interessante, acho que para finalizar essa parte do CPF, é que lá na Constituição, no artigo 12 da nossa Constituição Federal, ele fala que, fala sobre o cidadão brasileiro e que está atrelado aí com a lei no novo CPF, que todo cidadão brasileiro tem que ter um CPF. E aí entra na seara do que é o cidadão brasileiro, né? Então, assim, para quem está fora do Brasil, às vezes tem essa dúvida. Mas, e aí, meu filho que nasceu nos Estados Unidos tem que ter CPF? Aí vai lá no artigo 12 da Constituição e fala, se o filho nasceu de mãe e pai brasileiro, ele é brasileiro por natureza. Então, ele tem que tirar o CPF. E aí, a pessoa está fora do Brasil e fala, poxa, e agora? Vou ter que ir no Brasil? Não. Consulado. O consulado já está preparado para emitir o CPF dessa criança que nasceu. E aí a gente entra numa outra história que mas peraí, eu vou ter CPF, agora eu vou ter obrigação no Brasil. É um outro tema que nós vamos falar daqui a pouco, a gente aborda com mais propriedade. Encerrou aí a primeira parte? Sobre o CPF é isso, basicamente. Pessoal, é isso. Já que ele mencionou aqui
Eu fiz o contato com o meu amigo lá do consulado brasileiro, que eu quero. Ele acho que ele quer ficar. Como é que chama? Na descrição. E ele me passou até um material que é muito importante da relação do teu CPF ativo, que serve para qualquer brasileiro em qualquer país fora do Brasil. E está aqui o resumo da lei, tá? A Lei 14.534, de 11 de janeiro de 2023, vigente na data da publicação, determinou que, no prazo de 12 meses, todos os formulários públicos de solicitação de serviços passem a contar com o campo CPF como de preenchimento obrigatório. Assim sendo, a solicitação de quaisquer serviços consulares passará a depender do fornecimento do número do CPF. Tá? E está aqui, lembrando que o CPF é um serviço prestado pela Receita Federal, que o Marcelo vai falar mais disso aí. Então, onde você estiver vendo a gente, que você vai ver que depois que acabar esse vídeo, que eu subir ele no YouTube, ele vai ficar aqui, você pode voltar, pode consultar, pode compartilhar, e onde você estiver, em qualquer país do mundo, se dirija ao consulado da sua jurisdição. Antes de entrar na segunda pergunta, na segunda parte, eu quero dar as boas-vindas aqui, que a gente parou aonde aqui, que a gente parou, já entrou bastante gente aqui. Eu já falei lá com o Sérgio Silva, entrou a Tereza Giovânia, muito obrigado. O caso da falei, Sérgio Gonçalves, a Rose de Souza, Campão do Canoa, Rio Grande do Sul. Estamos acompanhando o noticiário aí. Lamentamos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, que Deus abençoe vocês. Cristina Barros, José Jorge de Almeida, Luiz Fernando Chieli, Canoas, Rio Grande do Sul também. O coração está apertado. Nós entendemos, eu pelo menos entendo que essas enchentes de proporções bíblicas que aqui na América acontecem com uma certa frequência. O pastor Marcos Duarte, lá do Canadá. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado. Esse homem é uma bênção na minha vida. Vira e mexe, ele ora e a esposa ora por mim. O Luiz Fernando, a Lolita Gutierrez, minha querida amiga Joelma Guerreiro, lá do Mato Grosso do Sul. Bom te ver aqui, Joelma. Cristina Barros. Bem, as perguntas para o final. Vamos lá. Marcelo, vamos começar na segunda parte que agora a coisa começa a ficar mais... Então, você concentra o tempo. Nós já temos aí 20 minutos. Te falei que o assunto é muito. Saí do Brasil e fiz... Se você chegou agora, nós temos as perguntas que nos enviaram e nós selecionamos algumas. Nós vamos tentar falar o máximo possível, rápido. Qualquer dúvida, o contato do Marcelo aqui embaixo, certo? Saí do Brasil e fiz a declaração de saída. Tenho que fazer o imposto de renda? Ótima pergunta, né? Eu acho que antes de eu responder, eu acho que assim, em linhas gerais, nós vamos ter que separar. Quando a gente fala em saída definitiva do Brasil, a gente precisa pensar em dois cenários: residente e não residente. Então, isso acho que muitas pessoas confundem um pouco. E aí, o que acontece? Residente e não residente. Vou só fazer uma introdução rápida para a gente seguir com as perguntas. Então, a pessoa que é residente no Brasil, obviamente, ela está no Brasil, ela é residente aqui no Brasil. E não residente, ele tem alguns pormenores que ele passa a ser não residente. Então, por exemplo, ele sai e fica mais de 184 dias fora do Brasil. Ele já pode ser considerado um não residente. Mas o que fala a lei? A lei fala o seguinte, que o não residente é considerado aquela pessoa que ela ficou, de fato, 12 meses fora do Brasil e que não fez a saída definitiva. Esse é o ponto. Então, a saída definitiva para quem está fora do Brasil é muito importante entender para não deixar de fazer. E essas perguntas que o Richard vai fazer, que a gente coletou, provavelmente você pode estar inserido nesse contexto. Então, para começar, residente e não residente. O não residente, repetindo, pode permanecer 12 meses fora do Brasil, mesmo não tendo feito aí a saída definitiva, ele já automaticamente passa a essa condição por lei, e entre outras questões que a gente discorre aí no meio das perguntas para a gente otimizar bastante o tempo. Exato. Segunda pergunta. Oi? Posso ir para a segunda? Vou pulando aqui, vou interromper você um pouco. Não, tá? Vamos lá então. Nunca fiz nenhuma declaração, nem de imposto de renda, nem na saída. Estou fora do Brasil. E agora? Então, primeira coisa é fazer a declaração de saída definitiva. É o ponto de partida. A declaração de saída definitiva são duas. É a comunicação e a saída.
E aí depois a gente fala um pouco mais. Então, se saiu e não fez nada, você tem que fazer primeiro a comunicação, a saída e, dependendo do caso, tem que fazer o imposto de renda. E mais um parênteses rápido, Richard, para deixar claro para o pessoal, é o seguinte: não pode se vincular o imposto de renda com a saída definitiva. Se você fez saída definitiva, por analogia, você não tem que fazer o imposto de renda, nós vamos tratar nas perguntas que foram feitas. Tá. Mas é importante que uma coisa não tem ligação com a outra se você, de fato, fez a saída definitiva. Tá bom. Outra, posso perder a conta bancária? Olha, geralmente quem não fez, se essa pergunta falar, olha, não fiz nada, não fiz IR, não fiz saída definitiva, posso perder? Perder até que não, mas eu entendo, Marcelo, entendo que com o novo CPF, por isso que foi providencial esses dois temas, com o novo CPF, com novas validações de Receita Federal, automaticamente vai se entender que você está fora do Brasil. Porque lembra que eu falei que o número do CPF vai estar no passaporte? A Polícia Federal vai falar que o Richard saiu daqui X data, porque você tem o CPF, e você não volta. Então, supostamente a Receita Federal, isso eu que estou imaginando que vai acontecer, a Receita Federal vai entender por questões de documentos que você está fora do Brasil e te tratar de uma outra maneira. Então, assim, perder a conta hoje não perde, mas eu entendo que no futuro pode ser que você tenha um problema de cadastro e tenha que se regularizar para isso. Excelente. Quem tem aplicações no Brasil, como fica morando fora? Essa pergunta, o pessoal fica de cabelo branco. Eu recebo isso todo dia. Olha, então, de novo, todas essas perguntas, o que acontece? Tem que fazer a saída definitiva. Então, essa pergunta, eu me lembro que eu respondi para uma pessoa, ela me perguntou várias vezes, que acho que ela estava preocupada com a aplicação. Assim, a princípio não perde a conta, mas o que eu acabei de falar anteriormente, pode ser que com esse cadastro, né, esse novo CPF, pode ser que te chame para recadastrar, mas o correto é o seguinte: saiu do Brasil, faça a saída, faça a comunicação, faça a saída, e você tem que ir no banco, enquanto você estiver no Brasil, baixar essa aplicação, porque a sua conta é de residente. Por isso que lá no começo eu quis separar residente e não residente. E você baixa essa aplicação, você vai abrir uma conta nova, uma conta de brasileiro não residente. Aí a sua aplicação vai continuar normal, tranquilamente. E aproveitando, lá na lei do CPF que eu falei no começo, o que diz? Que é obrigatório, mesmo não residente, ter o CPF. Mesmo que você faça a saída definitiva. Ótimo. Eu tenho aqui, nós estamos com duas perguntas aqui no final. Chegou aqui o Fernando P, não sei, o Fernando, muito obrigado. Segura a pergunta, a gente vai voltar para depois. O Ivan Queiroz, meu grande amigo de São Paulo, bom te ver aqui, Queiroz. E o João Henrique Mileu. Segura que no final a gente vai te responder. Moro fora do Brasil e tenho uma empresa no Brasil. Presto serviços para o país X ou Y. Emito nota fiscal desta empresa no Brasil. Como fica? Então, de novo, tem que fazer, saiu do Brasil, tem que fazer a saída definitiva. Eu vou falar agora, de agora para frente, só vou falar de saída definitiva, mas são dois processos que você tem que fazer só para a gente otimizar o tempo. Então, tem que fazer a saída definitiva. Saiu do Brasil, você é não residente brasileiro, você tem que alterar o seu contrato social, porque perante a legislação, Código Civil, se você estiver no seu contrato como brasileiro tudo bem, mas com o endereço daqui do Brasil, você pode ter problemas de cadastro, porque você não é residente. Então, automaticamente, você está nos Estados Unidos, em algum ou qualquer outro lugar do mundo, você tem que colocar o seu endereço do local de residência. Então, mesmo você fazendo esses trâmites, você tem empresa no Brasil, não muda nada na sua empresa, não muda a tributação da empresa, não muda nada, você continua com vida normal, só faz uma alteração contratual para mostrar para a junta comercial do seu estado que você passou a condição de não residente. Bacana. Outra, eu vou levantar a mão que eu estou nessa, hein? O que acontece para quem não faz nada, nem saída, nem imposto de renda e mora fora do país? A pergunta não foi minha não, mas qualifica aqui para o Richard. Então, primeiro passo.
eu acho que essa resposta até responde algumas outras que tem aí nessa lista. Às vezes a pessoa já está vários anos fora do Brasil e não fez nada. Então, assim, você já está numa condição de não residente presumido, que é aquela regrinha que eu falei. A partir de 12 meses que você fica fora do Brasil e não retorna, você já é considerado como não residente presumido. O que gera de problemas com isso? Se você está não residente presumido, a Receita Federal, que ela não consegue enxergar a sua saída do Brasil, ela começa a entender que todos os seus rendimentos fora do país devem ser tributados no Brasil. Então, você gera uma complexidade muito grande para a Receita Federal. Então, o que é importante? Olha, saí, não fiz nada. Então, faz agora. Faz aqui a comunicação de saída, que é um documento, e depois faz a declaração de saída definitiva. Depois eu explico mais como é que funciona esse trâmite aí, com mais detalhes. Mas fazer já. Faça já. Ainda bem que eu te conheço, Marcelo. Vamos lá. Nós vamos arrumar isso aí, já. Tenho X anos fora do Brasil. Deixei de ser brasileira? Não. Não, está lá no artigo 12 da Constituição Federal. Tá bom. Estou vendendo um imóvel de herança. Como tributar? Olha que importante. Aí muitas pessoas, às vezes, eu até fiz um stories hoje que a pessoa falou assim, não estou nem aí, saí do Brasil e não fiz nada e não vou fazer. Mas tem algum problema? Então quer dizer que está preocupado. Se acontecer essa condição, a pessoa sai do Brasil, não faz nada, tem uma herança para receber, como que ela vai receber? Exato. Se ela não tem conta no banco, se ela não tem CPF, às vezes o CPF está todo atrapalhado e tem muita gente nessa condição, deixa CPF, cai dívida, cai falta de declaração, suspende o CPF por omissão. Então, você tem um monte de problema. Quando você sai e fala, não estou nem aí, se o seu CPF bloqueia, você tem uma herança para receber ou algo do tipo, você não consegue receber. Por isso, a importância de regularizar. Porque o meu caso, eu estou aqui desde 91, para quem chegou agora está me vendo agora, e estou aqui desde 91, e na época era outra tratativa, acabou que eu regularizei e suspendeu, regularizei e suspendeu, um rolo tremendo, e como não tenho renda nenhuma no Brasil, tudo meu aqui, e agora eu fui pego de surpresa com essa lei. Agora vai ter que ser... Bem, se você chegou aqui agora há pouco, muito obrigado, deixa eu ver se chegou mais alguém aqui diferente. Não, chegou não, vamos lá. Você já respondeu essa pergunta aqui mais ou menos. Saí do Brasil, fiquei mais de 190 dias fora e voltei agora. O que tenho que fazer? Boa pergunta. Existem muitas situações que pessoas saem do Brasil para estudar. Às vezes vai estudar 3 meses, fica 6 meses. A mesma regra que eu falei anteriormente serve. Tem que fazer a saída definitiva. Isso está na lei. Então, a hora que você pega ali no site da Receita Federal, fala assim, obrigatório. Aí, se você não ficar mais de 184 dias fora do Brasil, você está no período tranquilo que você não precisa fazer nada. Passou desse momento, até 12 meses, você já vai para a condição de não residente presumido, que a Receita Federal entende. Então, assim, 190 dias está dentro. Essa pessoa perguntou porque ela deve ter lido 184, falou, puxa, eu vou ter que ficar aqui, o que ela tem que fazer? Faz a saída definitiva. Faz a saída definitiva, vai estudar. Quando ela volta, ela continua com a vida normal. Só que o que ela vai fazer? No ano seguinte, na hora de entregar o imposto de renda, inclusive hoje está muito claro, na primeira tela do imposto de renda pessoa física aqui no Brasil, ele pergunta, estava na condição de não residente no Brasil? Interessante. Hoje já tem esse botão na declaração do imposto de renda. Então, ele já te pergunta, porque se você coloca que sim, ele já entende que você vai fazer o processo inverso de que você já está no Brasil. Perfeito. E um outro ponto, Richard, eu não me lembro se tem essa pergunta, mas se não tiver, só complementando, pessoas, por exemplo, que saem do Brasil, no caso de estudante, que às vezes tem alguma renda, alguma coisa, ou o cara vai fazer um intercâmbio para falar um outro idioma, o que ele tem que fazer? A partir do momento, olha como tudo é vinculado, a partir do momento dessa saída, que ele vai dar a saída, ele tem que avisar a fonte pagadora que ele é não residente, porque muda a tributação. Aí já entra em outro cenário. Outra pergunta aqui que é relevante.
já estou anos fora do Brasil e não tinha nada. Quer dizer, eu posso entender que agora tem. E não tinha nada no Brasil. Tenho que fazer algo? Olha, isso também acontece muito. Às vezes a pessoa, até muitos brasileiros que eu vejo de perto vão para os Estados Unidos, ganham a vida, começam a ganhar dinheiro e compra imóveis aqui para voltar para o Brasil. Cheio de gente assim. Tá cheio de gente fazendo isso. Então ele vai para os Estados Unidos, trabalha e começa a mandar dinheiro para a tia, para a prima, para a irmã, vai comprando para mim. Então olha a confusão dessa pessoa. Não está errado e nem está certo, não estou aqui para falar, para jogar A ou B, mas o que tem que fazer? Se essa pessoa, no caso que eu me lembro dessa pergunta também, essa pessoa não fez nada, ela saiu e não deu saída definitiva. Então, ela tem que fazer a saída definitiva o mais rápido possível, deixar o CPF regular e mandar o dinheiro para o seu CPF. Porque quando você faz uma saída definitiva, por analogia, você tem que deixar um procurador no Brasil. Então, por exemplo, o Richard saiu do Brasil e deixa o Marcelo como procurador porque ele recebe aluguel, por exemplo. Eu tenho que cuidar para ele. É mais ou menos assim que funciona em linhas gerais, muito rápido. Então, essa pessoa que saiu e não fez nada, ela tem que fazer a saída, deixar o CPF bonito, para quando ela voltar, tá tudo organizado. Tem uma pergunta aqui que você já respondeu. Qual é o momento de fazer minha saída? Já estou há mais de um ano fora do Brasil. É agora, né? É agora, tem que fazer já. E aí, de novo, há mais de um ano, entra na condição presumida de que você é não residente, mas é importante fazer rapidamente essa declaração da saída definitiva para você ficar regular. Bacana. Paga-se mais ou menos impostos estando fora do Brasil? Paga mais. Paga mais imposto. Paga mais. Rapaz, vou ter que ver isso aí de novo, hein, cara? Vou ter que ver depois vou ter que ver esse webinar com atenção. Vamos lá. Mas depois você tem uma consultoria VIP, pode ficar tranquilo. Opa, bacana. Deixa eu aproveitar essa questão, só um adendo aqui que eu deixei anotado, e que existem muitas coisas, eu até já tive cliente nessa condição, porque às vezes o estrangeiro vem para o Brasil, geralmente, e vem trabalhar aqui numa multinacional. E ele fica um tempo trabalhando por aqui, e aí o que fala a lei? Ele vem com visto, por exemplo, temporário e tal, e aí ele fica mais de 184 dias aqui no Brasil. O que ele tem que fazer? Isso é uma grande dúvida que fica em alguns empresários. Obviamente, quem vem, que vai entender, vai falar com pessoas especialistas no assunto, ele acaba virando um residente. E a renda dele tem que ser tributada aqui. E, inclusive, muitos desses empresários, ele tem renda aqui, como CEO, diretor, e recebe um dinheiro fora. E aí, o que ele tem que fazer? Ele acaba tributando o salário dele aqui e mais a renda do exterior que ele tem da empresa, que é a matriz, ele tem que tributar aqui. Então, isso é muito importante ficar claro também para esses estrangeiros que estão no Brasil. Excelente. Nós estamos chegando aqui ao final, daqui a pouco nós vamos entrar nas perguntas, tem várias perguntas boas aqui que eu já vi. Legal. Tem um caso aqui que eu conheço muitas pessoas nesse cenário. Estou há mais de 20 anos fora do Brasil e recebo aluguel no Brasil. O que fazer? Qual a alíquota? Saberia responder? Olha aí, de novo. Eu conheço muitos nesse posicionamento. Muito. Então, olha só, o que acontece? Hoje, quando você tem recebimento de aluguel no Brasil, você entra na tabela do imposto de renda que vai até 27,5%, que você vai tributar normal, ela começa uma alíquota de 9%, alguma coisinha, e vai embora. Quando você passa a condição de não residente, por isso que é importante cuidar da saída definitiva, você vai tributar diretamente 15% desse rendimento de aluguel. E só que muda totalmente o critério. Porque, por exemplo, vamos imaginar que você recebeu o aluguel dia 2 de maio, caiu lá na sua conta dia 2 de maio, você recebeu o aluguel. No Brasil, quem é residente, você vai pagar o seu imposto referente ao aluguel que você recebeu dia 2 de maio no último dia útil do mês subsequente ao fato gerador. Ou seja, junho, no último dia útil do mês de junho. Você tem aí praticamente mais de 30 dias para pagar. E para a pessoa que é não residente?
Ele tem que pagar no dia do recebimento, hoje, dia 2 de maio. Caiu na conta, tem que pagar o imposto. E geralmente essa pessoa que recebe aluguel, ela tem que ter um preposto ou um procurador no Brasil para que faça esse DARF para ela, que o documento de arrecadação de pagar esse imposto sobre aluguel é chamado de DARF. Então, você tem que fazer e pagar naquele dia. Então, isso que essa pessoa tem que fazer. E que eu me lembre também, essa pessoa estava fazendo errado. Ela estava tributando como brasileira, utilizando a tabela, pagando só no mês seguinte, e que está tudo errado. E a Receita pode chamar para te perguntar e ver que você... Quer dizer, chamar não vai porque está fora do Brasil, mas ela vai entender e ela pode fazer essa cobrança com base na sua saída que você não fez. Excelente. Outra pergunta aqui, que também eu conheço várias pessoas nesse posicionamento. Estou há mais de 20 anos fora do Brasil, tenho conta bancária no Brasil e recebo aposentadoria. Terei que declarar imposto de renda? Essa é forte, hein? Bom, muito legal essa pergunta, porque, de novo, vamos separar em duas etapas. Pela regra, pela lei, ela não tem que declarar um imposto de renda. Por quê? Porque ela fez a saída definitiva. E quando você faz a saída definitiva, o seu domicílio tributário já não é mais Brasil. É o país que você está. Mas e aí? Eu recebo a aposentadoria. Como eu vou fazer? Você vai ter que comunicar lá no INSS que você é não residente no Brasil. E não sendo residente, a tributação vai mudar e o imposto de renda retido na fonte vai ser outro e o próprio INSS vai fazer a retenção do seu CPF, por isso que é importante que o seu CPF tenha que estar ativo, mas vai fazer um outro tipo de tributação e você não tem que declarar um imposto de renda pela modalidade de ser não residente. Excelente, excelente. O assunto é pesado, né? Mas é importante. Vamos lá. Como fica a questão dos investimentos para quem está fora do Brasil? Pelo que eu estou entendendo, a pergunta aqui é o seguinte: tem investimento aqui fora, mas, enfim, o que você pode falar disso daí? Muito bom. Isso também está muito atrelado com a nova lei do CPF, porque já existia. Tem muitas pessoas físicas que fazem investimento no CPF. Eu conheço vários, já fiz o processo de várias pessoas que vão embora e falam, puxa, eu tenho um monte de ações, e agora? O cara trabalha, né? Trabalha no dia a dia, na operação, em fazer investimentos e tal, e sai do Brasil. Então, o que acontece? O CPF sempre tem que estar ativo, porque o cruzamento de informações, principalmente na compra e venda de ações, é muito forte. Então, se você tem uma compra e venda, seguindo algumas regras lá do mercado brasileiro, você tem, por exemplo, você vendeu acima de 40 mil, você é obrigado a declarar o imposto de renda. Então, como que você faz com isso? A própria lei do novo CPF, ele fala, olha, para investir aqui, você tem que ter um CPF, mesmo sendo estrangeiro. Então, por exemplo, o cara é japonês e ele quer investir na bolsa, você vai ter que tirar um CPF. Poxa, mas vou ter que tirar um CPF? Vai, porque para operar, você precisa ter um CPF brasileiro. Mas eu não sou residente, não sou brasileiro, não tem problema. Você tem que ter um CPF. Assim como as empresas, as pessoas físicas, sócias ou CEO de empresas que vêm para o Brasil, ele tem que fazer a emissão do CPF via consulado ou próprio e-mail. Hoje, a Receita Federal, você pode fazer o CPF por e-mail. Tem um e-mail específico, você manda documentação, manda passaporte com foto, eles geram um CPF para você em questão aí de 1 dia, 2 dias no máximo. Excelente. Estamos chegando mais 2 perguntas nossas, do nosso público, antes de entrar aqui no chat. Legal. Eu tenho empresas no Brasil e moro fora. Essa também eu conheço várias pessoas. Tenho que fazer algo? Tem. Bom, essa resposta também vai um pouco daquela outra. Empresas no Brasil, a pessoa tem que fazer a saída definitiva, certinha, fazer a saída definitiva, depois fazer uma alteração contratual para inserir lá no contrato, fazer uma redação mesmo que fez a saída, está em um outro endereço de residência, no caso, e mudar esse contrato, fazer o registro do contrato na junta comercial. Depois, a operação dessa empresa, como eu falei na outra resposta, a operação da empresa continua comum no dia a dia, não muda imposto, não muda nada.
e nem, por enquanto, né, a questão da distribuição de lucro, que não é tributado no Brasil, ele distribui o lucro, e aí o que vai tributar, o que ele tem que tomar cuidado, vai ser no local que ele está morando. Ótimo. Moro no exterior, meu CPF está regular. Está ok com tudo isso? Não está. Inclusive, essa resposta foi hoje de manhã. Eu tinha acabado de postar um stories, a pessoa falou assim, meu CPF está legal, tá regular. Então, tá tudo bem. Não é assim. Por quê? Porque o seu CPF está regular, seu CPF, por exemplo, meu CPF pode estar regular hoje. Eu pego um avião e vou embora e não faço mais nada. Esse CPF ele pode ficar regular durante 12 meses. Então, não é a condição do CPF estar regular que você está ok. Então, você tem que ter 2 passos. Eu vou falar rapidinho aqui para a gente entrar nas outras perguntas. Essa foi a última, né, Richard? Foi a última pergunta. Do público, Então, assim, saiu do Brasil, pegando aquelas premissas que eu falei lá no começo, faz a comunicação de saída definitiva hoje, por exemplo, 2 de maio. Comuniquei que eu saí, vou pegar o avião hoje e vou sair do Brasil. Faço a comunicação. E aí você vai formalizar essa saída definitiva no ano seguinte, com a declaração de imposto de renda. E na declaração de imposto de renda, pessoa física, mas eu não sou obrigado, é obrigado. A partir do momento que você fez a comunicação da saída, você vai ser obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, mesmo que ela esteja toda em branco, para marcar a condição da saída definitiva. Então, é na declaração de imposto de renda, pessoa física, no ano seguinte da comunicação, que você vai confirmar que você saiu do Brasil. Então, recapitulando, comunicação é um formulário simples, você entra na internet, se só entrar na minha bio, eu coloquei lá, porque muita gente pergunta, você vai lá, comunicação. Fez a comunicação, é o dia que você sai de fato. E a confirmação da saída definitiva você vai fazer no ano seguinte, com a declaração de imposto de renda da pessoa física. Aí, perfeito. Ficou tranquilo, CPF regular, aí sim, depois desses 2 passos, CPF regular, tá perfeito. Pessoal, antes de nós entrarmos nas perguntas que estão aqui nos enviando agora, ao vivo, eu quero dar aqui o meu bem-vindo aqui a Mara, acho que é Garnica. Muito obrigado pela tua presença. O Emanuel Júnior, muito bom estar vocês aqui. A Maria Luísa Pila, de novo, Rio Grande do Sul. Lamentamos o que está acontecendo aí, estamos acompanhando aí com grande expectativa. Que Deus abençoe vocês. Denisa Laz, Luiz Vilela, depois vai a pergunta dele também. A Rosemary Moraes, o grande Luiz Weiler, meu amigo de São Paulo, muito bom ver você por aqui. E o Sérgio Silva também está com perguntas. Mas vamos lá, vamos aqui na ordem, para que nós possamos... Tem o Luiz Vilela aqui. Deixa eu botar só o nome aqui na ordem. Tem pergunta boa aqui, hein, Richard? Tem, então vamos começar com o Fernando P. Deixa eu só fazer uma consideração antes de qualquer coisa. Nós estamos falando aqui, né? Esse assunto é muito denso. Exato. E é muito particular. Às vezes, a resposta de uma pergunta de uma pessoa não é a mesma resposta para você. Bem colocado. Então, assim, nós estamos falando aqui genericamente. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui que entram numa questão que não dá nem para responder aqui no seguinte sentido, você tem que sentar e analisar. Então, foi o que o Richard falou, estou à disposição de todos vocês que estão assistindo o vídeo. Link na descrição. Link na descrição, para entender a particularidade de cada um, porque assim, é um assunto muito denso e às vezes a questão de um não é de outro. Eu estou 20 anos fora, mas tem que olhar o contexto. Eu já vi várias perguntas interessantes aqui, vamos lá. Vamos aqui com o Fernando P. Vamos ver o que a gente pode responder. Fernando P. Uma pergunta, uma pessoa que reside na Europa, tem uma LLC nos Estados Unidos, unissocietária. Esta LLC tem investimentos no mercado financeiro fora dos Estados Unidos. Como fica a tributação desta empresa? Bom, o tema não é esse. E eu também não consigo fazer dar essa resposta, porque são assuntos tributários que tem que entender a questão da residência na Europa, a questão da LLC nos Estados Unidos. Então, sai um pouco do tema aqui, teria que aprofundar um pouco mais elaborar um pouco mais essa resposta, mas eu consigo te ajudar, só me chamar e eu ajudo aí a decifrar esse enigma. Tá bom. Vamos lá. João Henrique Mileu. Caso eu acompanhe minha esposa e vá morar definitivamente fora do Brasil, mas continue
trabalhando no meu atual emprego brasileiro, mas de home office, terei que declarar meu imposto de renda? Boa pergunta. Olha que interessante. Então, ele fala aqui que a esposa vai morar fora. Provavelmente, se a esposa vai morar fora e ela vai trabalhar, ela vai fazer a saída definitiva, vai ficar na condição de não residente, vai para lá, vai receber o salário lá e vai ser tributada lá. Agora, ele que vai junto, mas vai ficar de home office e provavelmente vai ter rendimento aqui no Brasil, vai fazer a saída definitiva, não residente, e vai receber, vai falar na fonte pagadora, que vai mudar também a tributação dele. Então, o imposto de renda dele já vai ficar retido de uma outra forma, como não residente, e aí ele vai ter que entender, ele vai para onde? Canadá? Ele não falou, né? E aí ele vai ter que entender a legislação local, o que ela vai fazer com aquela renda, porque tem alguns países que têm convênio, e aí, por exemplo, se você paga 15% de imposto de renda no Brasil e lá é 20%, você vai pagar só 5% de diferença. Exato. Mas aí tem que entender mais a legislação local do que no Brasil. Mas, por analogia, saída definitiva, depois no ano seguinte o imposto de renda, como eu expliquei, e informar a fonte pagadora que vai passar a condição de não residente. É legal. O João Henrique Mileu tem outra pergunta aqui, antes de passar para o Décio. Caso a pessoa esteja ilegalmente fora do Brasil, mas possui bens no Brasil, como fica a sua declaração? Isso eu ouço todo dia. Mas vamos lá. Bom, se ele está ilegalmente, ilegalmente fora do Brasil, tudo bem, a condição de ilegal é uma premissa, tá? Vamos descartar isso. Mas se ele tem bens no Brasil, se ele possui bens no Brasil, ele tem que fazer o IR. Mas, de novo, o que ele tem que fazer antes disso? Independente se ele está legal ou ilegal, ele tem que fazer a saída definitiva. E se ele está nas condições de saída definitiva, ele tem que fazer a saída definitiva, ele vai fazer a comunicação, a saída e vai deixar gravado lá no imposto de renda os bens que ele tem aqui. E ele vai manter essa última declaração. Os bens podem continuar, mesmo que tenha aluguel, não tem problema. Só que essa declaração, ela se fecha nesse último passo, que é a saída dele, legal ou ilegal do Brasil. Legal. Vamos agora para a pessoa do Décio, meu grande amigo Décio. É sabido que a declaração definitiva... Não, perdão, está lá em cima. Peraí. Passo mais tempo no exterior do que no Brasil, mas nunca fico mais do que 12 meses. Preciso ter endereço nos dois países. Declaro no Brasil e nos Estados Unidos. Preciso fazer a saída definitiva? Então, é uma boa questão também, Décio. Se ele passa mais tempo no exterior do que no Brasil. Tá? Declara nos dois países. Declara nos dois países. Então, isso é importante fazer um estudo, viu? Porque aí, o que acontece? No Brasil, ele fala, o Brasil, ele fala o seguinte, se você sai e entende que você não volta, que não é mais ou menos o caso dele, você tem que fazer a saída definitiva. E aí entra numa questão de entender um pouco mais esse cenário dele, pensar no rendimento e, de repente, escolher um país que seja mais beneficioso, vamos dizer assim, mais generoso, para ele tributar esse rendimento dele. Então, é um caso que também tem que sentar e entender, porque, de repente, talvez eu entendo que ele viaja muito, vai para fora e depois ele volta, viaja, aí vai depender muito também desse tempo. Então, tem que sentar e fazer um estudo, porque, às vezes, essas pessoas do executivo não sabem. Um ano ele viaja 200 dias e o outro ano 90. Então, às vezes, fazer a saída definitiva pode ser prejudicial no Brasil, entre aspas. Então, é interessante entender mais o cenário dele para poder ver qual que é a melhor saída. De repente, montar uma empresa para receber tudo isso, escolher um país, tem que estudar um pouco mais. Luiz Vilela está com uma pergunta aqui que... Ô, Vilela, se tu soubesse como eu escuto essa pergunta, eu não sei quanto que o Marcelo, o Cachete Espanhol, é toda hora. Cadê você aqui? Se eu for residente no Brasil, investir nos Estados Unidos, eu vou ser bitributado? Não. Mas aqui tu vai pagar imposto de renda, Vilela. Você pode ter certeza. Aqui Sim. Você vai pagar imposto de renda. Aqui hoje, o lucro... Com certeza. Exatamente. Hoje está muito popular esses aplicativos de investimento, então está muito fácil a pessoa entrar
no Inter aqui no Brasil, ou na Avenue, ou algo do tipo, e comprar ações ou investir nos Estados Unidos. E o que acontece? Já tem a sistemática da tributação dos ganhos, porque a regra meio que geral, você é tributado quando você ganha. Então, você vendeu a ação, vendeu com lucro, tributa a diferença do ganho. Ou dividendos, né, que se paga por ações, quando a gente está falando de renda variável, já tem uma tributação na fonte. E o Brasil entende isso. E aí você compensa uma coisa com a outra. Bitributado é difícil, porque geralmente, como se trata de um mercado financeiro que é muito organizado, geralmente não é tributado. Então, tem certos limites que também a gente tem que entrar numa linha de investimento específico para entender cada caso um caso. Excelente, excelente, excelente. Vamos lá agora, quem está na vida aqui é o Sérgio Silva. Cadê o Vilela aqui também? Vilela, dependendo do que você for investir nos Estados Unidos, o que você chama de investimento, não sei se será financeiro, se são imóveis, são coisas que, de repente, nós podemos te ajudar. Aqui, para quem chegou agora, ou não pegou a apresentação no início, eu sou consultor de marketing, vendas para atacado e desenvolvimento de negócios. Estou aqui nos Estados Unidos desde 1991, tá? E mais informações sobre a minha pessoa, biografia, tudo aqui na descrição do vídeo, todos os links da companhia Moriá International. Estamos aqui desde o ano 2000, atendendo brasileiros de tudo que é perfil, tamanho, região do Brasil, enfim. E o Marcelo Cacheta, ele é tributarista, ele é contador, desde 1999 com escritório, consultor empresarial, enfim, conselheiro de várias empresas, está em boas mãos. Vamos falar do meu querido amigo Sérgio Silva. Resido há 29 anos nos Estados Unidos, como funcionário público aposentado. Recebo os meus vencimentos mensalmente em conta bancária. Faço a declaração anual do imposto de renda no Brasil, fornecendo o endereço do meu procurador. Continuando. Pelo que eu vi até agora neste webinar, eu deveria ter comunicado na minha saída e, consequentemente, a saída definitiva do país. O que mudará no meu caso depois disso ser feito? Boa pergunta, Sérgio. Ótima pergunta. Sérgio, então, pelo que eu estou entendendo aqui, você é funcionário público aposentado no Brasil e recebe os vencimentos, os seus rendimentos mensalmente no Brasil. Isso. Olha, mas no final ele fez um complemento aqui. Ele também declara imposto de renda, claro, ele declara aquele imposto de renda aqui nos Estados Unidos, sem mencionar os ganhos no Brasil. Aí é um problema, acho que daqui do tio Sam, né? É um problema aí também. Então, assim, Sérgio, a princípio, como eu disse lá no começo, cada caso é um caso, a gente precisa sentar e estudar a sua situação, mas a princípio eu entendo que, se você... Ele falou que fez a saída definitiva, eu estou lendo aqui. Até agora, eu deveria ter comunicado na minha saída e, consequentemente, a saída definitiva do país. Bom, vamos lá, vamos partir para duas premissas. Se você não fez a saída definitiva, você tem que fazer, que você já mora aí. Feito a saída definitiva, que é a pergunta final, o que mudará, no meu caso, depois disso ter feito? Você vai ter que informar a fonte pagadora que você é não residente do Brasil. Consequentemente, vai mudar a tributação, que você vai passar a ter um imposto de renda retido na fonte diferente do atual. E aí, esses rendimentos, já que a sua residência é nos Estados Unidos, você vai ter que fazer o IR aí, falar com a gente, que a gente também atende o pessoal dos Estados Unidos aqui no Brasil, em parceria com contadores, com tributaristas nos Estados Unidos, para poder adequar essa sua situação e você fazer a declaração correta aí nos Estados Unidos. Acho que o mais preocupante, né, Richard, é fazer certo nos Estados Unidos. Exato. Por enquanto, né? Enquanto o CPF daqui não for um número só. Exato. Pessoal, nós estamos chegando aqui ao finalzinho. Tem sido aqui uma experiência muito rica, um conteúdo que eu confesso a vocês que eu mesmo tenho que rever todo esse ensinamento, essa experiência aí do Marcelo, que é muito forte, que todos que estamos aqui realmente para nós pensarmos. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O Hércules Ribeiro. Hércules, muito obrigado. Ele deu um toque na gente aqui, que a gente matou o português, né? Muito obrigado. O webinar também é cultura, né? A gente aprende aqui que o português é uma língua muito difícil, mas muito bom. E, pessoal, vocês que estão nos vendo agora, alguma ou outra pergunta, que nós temos aqui 1 hora, que conseguimos fazer um volume de conteúdo tremendo em 1 hora, entre apresentação e perguntas.
Vocês têm mais alguma pergunta? Alguém gostaria de mais alguma coisa que está faltando? Qualquer contato, ou comigo na parte aqui dos Estados Unidos, de novo, todos os meus dados, redes sociais, estão aqui na descrição, e-mail de contato pelo canal, que é o mais rápido, website da Moriá International, tá? E contato comigo, rede, quem eu sou, o que eu faço, biografia, está tudo lá. Eu tenho um lastro digital muito grande, não é difícil me encontrar na internet. O Marcelo Caixeta também, está aí o dado dele, e-mail, telefone, está em Campinas, em São Paulo, e nós temos aí uma expectativa de... Aí já está aqui o Marcos Ferreira, está pedindo a próxima live. Né? Ô Ferreira, o meu negócio é marketing, venda e desenvolvimento de negócios aqui nos Estados Unidos. Eu falo muito dos Estados Unidos. Para o Brasil, tem gente muito mais competente e inteligente do que eu para falar, como aí o Marcelo Caixeta, mas o convite está aberto. Quando ele sentir necessidade que alguma coisa tem novidade para todos vocês, será uma honra recebê-lo de volta e trazê-lo aqui. Eu já tenho aqui no meu pipeline a coisa, só estou esperando agendas para outros webinars muito ricos. Se Deus quiser, acontecerá muitíssimo em breve. Pessoal, do meu lado está encerrado. Marcelo Caixeta, mais alguma coisa? Richard, mais uma vez, quero te agradecer. As considerações. Eu quero te agradecer aí por me levar aí no seu canal, né? E levar um pouquinho de conhecimento da minha parte para esse público seu tão seleto. E também, né, como algumas pessoas falaram, pô, vocês assassinaram o português. Desculpa, gente, mas isso, assim, o que acontece... eu estava falando com o Richard até um pouquinho antes de começar a live, a responsabilidade nossa é tão grande, porque às vezes escapa uma palavrinha que está fora do dicionário. Aqui hoje eu passei o dia fazendo a leitura e releitura da lei para poder trazer uma informação de qualidade para vocês, nessa maneira totalmente gratuita e, né, às vezes escapa uma palavrinha, fica fica mas aqui a responsabilidade é tão grande, tanta informação, e aí eu peço desculpa por algum erro cometido, mas de antemão agradeço mais uma vez, Richard, foi muito bom. A gente vem ensaiando essa live aí há muito tempo e finalmente conseguiu. Acho que a gente passou um pouco da complexidade da legislação. Quando a gente fala de Brasil, a complexidade é extremamente... para tudo que você vai fazer. Temos aí pela frente reforma tributária, que é um tema que a gente pode falar depois também, e é tudo muito confuso, é muita lei, né? O Brasil é o país que mais tem advogado no mundo para poder decifrar as leis e de repente nem consegue êxito para poder entender tudo isso. Mas, sem delongas, mais uma vez, muito obrigado. E uma palavra final que eu deixo aqui para quem é não residente de fato. Vamos imaginar aquela pessoa que saiu do Brasil e que não fez nada, regularizem-se. Porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe se você tem uma herança, se você tem alguma coisa, se o seu filho quer vir para o Brasil. Então, tudo fica... não regular. E eu vejo muitas pessoas me procurando, poxa, e agora? O que eu tenho que fazer? O que eu faço? Aí gera um desespero e às vezes tem algumas coisas pontual, como tem oportunidades. Que o Brasil, muita gente, eu creio que é brincadeira, nunca mais quero nem passar aí, tal. Mas o Brasil é um país de oportunidades. Estou defendendo aqui a minha pátria, eu amo o meu país. Então, estou defendendo o Brasil porque tem oportunidade, sim, e muita gente de fora ganha muito dinheiro aqui porque sabe olhar para as oportunidades que tem o Brasil. Então, simplesmente rasgar o seu CPF, eu acho que é uma besteira nesse momento. Pessoal, eu quero deixar minhas considerações finais, uma coisa que é muito importante, agora eu vou falar da parte de consultoria que eu faço aqui nos Estados Unidos, isso eu falo com bastante propriedade e segurança. O que eu tenho visto hoje no Brasil nesse direcionamento do CPF, tá? Apesar de eu ter, pelo que eu vejo aqui, o que acontece com o seguro social, que é o Social Security, tá? Vai passar uma fase de ajuste, hoje a tecnologia está mais apurada, mais controle, mas é uma coisa, como o Marcelo falou no início, para quem perdeu, a praticidade. Mas uma coisa eu falo para vocês, eu não tenho receio de falar o que eu vou falar para quem está me escutando agora. Existe
acordos bilaterais, pessoal, entre o Brasil e os Estados Unidos. E tem muita gente que não está acreditando nisso. Sabe, você abrir uma empresa aqui, que nem eu costumo dizer, abrir empresa aqui nos Estados Unidos pega até mal. Todo mundo abre. Dizer que você não sabe abrir pega até mal. Todo mundo abre, né? Mas é uma coisa muito relevante. Quando você abre uma empresa aqui, que você abre uma conta bancária aqui, de imediato, pelos acordos bilaterais que existem no Brasil e Estados Unidos, a Receita Federal vai ficar sabendo que você abre uma conta bancária aqui nos Estados Unidos. É simples assim. Então, a pergunta é, você está disposto que, neste momento, você vem para cá ou para pesquisar, seja lá o que for, que a Receita Federal o Banco Central tome conhecimento que você abriu uma conta bancária em Miami? Sim ou não? Quem tem que responder é você. Então, hoje, não tem mais essa de se esconder. Eu vejo coisas absurdas, eu vejo uns youtubers falando coisas que é melhor escutar do que ser cego, escutar do que ser surdo. Não é mais assim, não tem mais para onde você correr. Não tem mais, não tem mais. Então, quanto mais você tiver estruturado dentro da estratégia legal, você ameniza a dor de cabeça. Hoje, o presidente Bolsonaro, já eu falando de política aí, ele está falando muito que meu povo sofre por falta de conhecimento. Só que o verso seguinte, não sei se o pastor Duarte ainda está aqui, porque algumas versões dizem que eles recusam, não é só que ele falta de conhecimento, ele recusa, ele rejeita o aprendizado. E o que nós estamos passando aqui para o pessoal é um conteúdo para que você tenha tranquilidade. Porque se você pensa em morar fora, em qualquer país, não só nos Estados Unidos, eu estou falando dos Estados Unidos que eu falo com muita propriedade de segurança. E eu vi aqui alguém perguntando que lamentou que perdeu. Se você se inscrever no canal, link aqui embaixo, assim que acabar o vídeo, você vai receber direto. E se inscreve no canal, ativa o sininho, marca todos que você vai receber de imediato. E compartilha, que isso é de suma importância. Então, quando eu falo, o pessoal acha que eu estou exagerando. Ah, Richard, qual é? Não. Não. É pura verdade. Eu tenho acesso a informações que eu pesquiso pela parte de marketing, desenvolvimento de negócios que eu faço. E eu falo, pessoal, hoje existe acordo bilateral. Quer dizer, na verdade, esse acordo já existe há muitos anos. Não é de hoje, não é de 2021, 2022. Não, já existe há muitos anos. Só que de um tempo para cá, ele está sendo mais aplicado. Sabe aquela coisa que às vezes a gente aprende? Ah, não precisa mais de lei. Lei já existe bastante. Tem que aplicar a lei que já existe, não precisa de mais lei. É o que está acontecendo hoje. Então, se você pensa em qualquer lugar do mundo, não esqueça, não tem para onde você fugir. Diz o ditado americano, você pode correr, mas você não pode se esconder. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu ver se vai chegar mais uma pergunta. Entrou mais um pessoal aqui bacana, deixa eu ver. Entrou aqui o Luiz Taqueu Obara, não sei se ele está no Brasil, porque quem mora fora do Brasil é muito legal. Laura Ramos, muito obrigado. Marcos Ferreira, muito obrigado. A Mariana Batagim, muito obrigado. Marcelo Cepini. Daniele Caixeta, com certeza parente sua aí. Tá? O Sérgio Silva colocou outro comentário. Marcelo, eu acho que essa medida facilitaria muita possibilidade de fraude usando o CPF dos outros. O CPF ficará muito mais exposto, pois muitos saberão. Isso aí é o que o Sérgio falou, é o que a gente experimenta aqui nos Estados Unidos. Tá? Que mais aqui? Mária Garnica, muito obrigado. Seguidora minha, muito obrigado. Opa, tá pegando aqui. Oséias 4,6, pastor, eu sei disso. Muito obrigado, pastor Duarte. Exatamente isso. Eu sou apaixonado nessa passagem. Tá? Enfim. Pessoal, vou ficando por aqui. Já estamos aqui, avançando 10 minutinhos. Eu agradeço o tempo precioso de vocês. Se você me vê pela primeira vez, eu sempre termino meus vídeos abençoando o povo. Então, como eu sempre termino, apesar de tudo que o Marcelo falou, tá? Eu vou falar o seguinte: não se turbe o vosso coração. Saiba que o melhor está por vir e virá. Que o Deus de esperança enche a tua vida, a tua casa de paz e graça. E Deus te abençoe e Deus te guarde. O meu muito obrigado e até a próxima live. Muito obrigado.